Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a trajetória de estudos da Tawane Picconi, aprovada no 32º exame da OAB. Tawane, seja muito bem-vinda aqui ao Estratégia. Parabéns pela sua aprovação. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Oi, meu nome é Tawane, eu tenho 22 anos, eu venho de Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu me formei já na faculdade em junho desse ano e é a minha primeira vez fazendo OAB. Eu fiz em Direito Civil e estudei com o professor Paulo. Então, o professor Paulo está aqui também, vai acompanhar a gente nesse bate-papo. Se apresenta também, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá, eu sou o professor Paulo Souza, professor de Direito Civil aqui do Estratégia OAB, na primeira e na segunda fases. Na segunda fase, eu sou professor de Direito Civil, Processo Civil e Consumidor, né, o professor único de segunda fase. Bom, e Tawane, para a gente começar, eu queria saber por que você escolheu fazer a faculdade de Direito? Então, não tem um motivo muito específico, assim. Eu fui pesquisando, assim, os cursos, né, e dentre a grade curricular, Direito foi o que eu mais me identifiquei. Eu sempre fui mais para humanas, nunca gostei de exatas. Então, no fim, eu escolhi e hoje eu acho que foi a escolha certa. E aí, como que você conheceu a Estratégia OAB? Na verdade, eu conheci o Estratégia através do professor Paulo. Eu conheci primeiro ele e depois o Estratégia. Ele me deu aula na faculdade, lá na UniOeste, em Foz do Iguaçu, e uma das disciplinas de Direito Civil que eu tive na faculdade foi ele quem deu. E aí, na época, o pessoal comentou que ele era professor do Estratégia, né? Até então eu não conhecia. Aí eu pensei, como eu já tinha uma ideia que eu queria fazer Direito Civil na segunda fase, né? Porque eu tinha muita afinidade com a área e eu já fazia estágio relacionado ao Direito Civil, né? A essa área. E aí, quando eu conheci ele, eu gostei muito da didática dele, me identifiquei muito com ele. Aí eu já tive certeza e para mim já era certo que eu ia comprar o cursinho com Estratégia. Isso já faz uns 2 anos, 3 anos. Então, desde então, para mim era certeza e dito e feito. Professor, como que ela era? Sempre foi uma boa aluna? Difícil falar publicamente essas coisas, né? Não, mas ao contrário, Tawane sempre foi uma das melhores alunas que eu tive em sala. E a gente vai tendo contato mais próximo com alguns alunos do que com outros, né? E a Tawane foi uma que eu tive um contato muito próximo, mas eu não imaginei que isso tivesse acontecido, né? Que ela depois viesse aqui para o Estratégia por ter me conhecido. Foi uma surpresa muito grata. E essa proximidade, Tawane, você acha que continuou depois com esse ensino online? Eu acredito que sim, porque no cursinho a gente acaba tendo uma proximidade com o professor, né? Apesar de ser online, ter essa distância, eu participava muito das aulas ao vivo no YouTube, né? Sempre que tinha todas as aulas que o professor colocava no cronograma, eu tentava participar, sempre estava lá e eu sempre interagia no chat, sempre falava, movimentava o chat. E então eu aproveitava principalmente para tirar as minhas dúvidas. Inclusive já deixo isso como dica, né? Para quem está começando a estudar, tem que aproveitar ao máximo o momento que o professor está ali para interagir com a gente, né? Ele sempre acaba abrindo para perguntas e eu sempre aproveitava. Se eu tinha alguma dúvida, eu tirava. E o que você preferia no material do Estratégia? Quais as ferramentas? PDFs, videoaulas? Olha, eu não me identificava muito assim com ler PDF, a gente acaba desacostumando um pouco, né? Então, eu gostava muito dos simulados, eu acho que foi essencial, assim, para me ajudar na hora da prova. Todos os simulados inéditos que eles disponibilizavam, simulados com correção individualizada, eu fiz todos. E foi muito legal, assim, ter esse feedback do professor. Os simulados que eram com correção em vídeo, eu assistia daí o vídeo, né? Quando não dava tempo de eu ver ao vivo, eu via a gravação depois, corrigia, via certinho o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado, por que eu tinha errado. Então, eu acho que foi essa questão da prática que eu mais me identifiquei, foi realmente o que me ajudou, os exercícios, essa questão. E professor, você indica alguma coisa a fazer mais, assistir a mais videoaulas, ler mais PDFs? Qual que é a estratégia ideal? Eu acho que na realidade é um somatório, mas o elemento principal a Tawane já antecipou aqui. Eu acho que o núcleo do curso de segunda fase é exatamente essa prática, que é uma prática que os alunos não costumam ter ao longo da faculdade, né? Eu não tive e os meus alunos eu sei que também não têm, em geral, pela própria estrutura curricular da faculdade de Direito. E o próprio exame da OAB que tem uma série de peculiaridades quando eu vou fazer a peça prático profissional e as questões dissertativas. Então eu acho que essa estrutura de simulação ela é fundamental para a aprovação. E aí eu acho que o material em PDF e o material em vídeo, eles são esses complementos necessários para fazer o enriquecimento do conteúdo teórico que o aluno precisa, né? O material em PDF eu acho que é um pouco mais rápido para quem tem menos tempo, as videoaulas eu acho que elas são um pouco mais leves, mas elas vão exigir um pouco mais de tempo.
mas a prática é com certeza fundamental. E aí, para a segunda fase, como que você se preparou? O que que você mudou na sua rotina? Então, a segunda fase o começo foi bem cansativo para mim, porque na primeira fase eu estudei em um período curto, tive uma preparação muito intensa, então no começo foi um pouco difícil para eu me adaptar aos estudos, começar a engrenar mesmo assim no cronograma, sabe? Mas a minha preparação para a segunda fase foi completamente da primeira, eu digo assim, foi muito mais tranquila. No cursinho, a gente tem 3 cronogramas disponíveis, né? O básico, intermediário e avançado, que vão depender do tempo que você tem disponível para estudar. Qual que foi o seu? Eu fiz o intermediário, apesar de eu ter, assim, um bom tempo disponível, como eu disse, estava muito cansada no começo, então eu fiquei com medo de pegar o avançado e não dar conta, só me frustrar. E o básico também achei que não tinha necessidade, porque eu tinha um tempo disponível, né, para estudar. E aí eu fiz o intermediário e, assim, eu fazia exatamente o que o professor falava para estudar. Eu segui ele, assim, tudo que o professor falava para fazer, eu fazia. E deu super certo, foi que me ajudou muito. E por que que você escolheu, então? Você disse que tinha uma certa afinidade com o direito civil. Isso. Por que que você acha que tinha isso? Então, eu fiz estágio por 2 anos e meio no gabinete de uma vara civil lá na minha cidade. Então, apesar de eu não ter muito, assim, essa questão da prática advocatícia, né, na questão das peças, eu tinha muito uma noção do direito material, do direito processual, por eu ver o processo, né, eu vi ele inteiro, eu vi as peças dos advogados. Então, eu acabei desenvolvendo uma afinidade pela área aí mesmo. E aí, contribuiu com o diálogo com o professor, né. E você gosta de dar aula dessa matéria então, né, professor? Eu sou suspeitíssimo para falar, porque quem me acompanha aqui no Estratégia sabe, eu sempre estou puxando a brasa para a sardinha do direito civil, porque de fato eu sou um apaixonado pela área e assim, me deixa muito feliz ver, né, essa paixão também arrebatando os nossos alunos. Eu acho que esse é um fator fundamental, não apenas aqui no direito civil, mas para todo mundo que vai fazer a segunda fase, né? Sempre me perguntam, como escolher a segunda fase? Acho que o primeiro fator é esse, né? Qual que é a minha paixão? Eu acho que isso ajuda bastante, porque naqueles momentos, como a Tawane estava falando, eu comecei cansado, é muito difícil você manter um ritmo de estudos mais intenso quando você já não gosta daquela disciplina. E você tem a opção de escolher, né, na segunda fase. Na primeira não tem o que fazer, você tem que fazer todas as disciplinas e ponto. Mas na segunda você tem a opção. Então eu acho que vale muito a pena optar pela disciplina que você tem essa paixão. Mas eu sou um desapaixonado. Bom, aí vamos partir para a afinidade, né? O que você tem mais afinidade? Então, ter essa paixão, ou naquele momento que você não tem, tentar nutrir uma paixão pela disciplina de segunda fase, eu acho que é fundamental. Ajuda muito. A hora que você está cansado, a hora que você recebe o feedback de um simulado do professor dando chicotada, falando que você foi mal, lembrar disso que vai ajudar a seguir e no dia da prova eu acho que dá uma leveza um pouco maior. Então, Anny, tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade e o que que você fez para superar? Então, eu acabei tendo mais dificuldade em direito de família, porque eu tinha acabado de ter na faculdade e foi online com a pandemia, né? Então, às vezes a gente acaba tendo mais uma dificuldade maior quando é assim. Então, mas foi muito simples, assim, de eu acabar aprendendo com o cursinho do Estratégia. Eu dei um foco maior, né? E o material, eu lia nas apostilas essa parte, sabe? Grifei e depois eu relia, fiz exercícios e no fim deu certo. Consegui aprender e na prova foi bem. Ótimo. E professor Paulo, você que veio desse ensino presencial, o que que você acha que é a diferença até mesmo da pandemia? O que que isso proporcionou para os alunos no ensino online? Tem uma diferença muito grande, né? A gente sabe que inclusive muitos colegas habituados ao ensino presencial, que nunca tiveram contato com o ensino online, tiveram dificuldades em fazer essa migração de plataforma. Porque de fato é muito diferente, né? O ensino presencial, ele exige um certo domínio de algumas capacidades e o ensino à distância exige outras, né? Não que um seja melhor ou pior, mas é diferente. E transitar nessas duas modalidades é sempre muito complicado. Então, eu acho que a pandemia acabou gerando essa provocação necessária para as faculdades de direito. A gente tem um ensino muito tradicional, as disciplinas são muito tradicionais, os professores são muito tradicionais, o método de ensino é muito tradicional também. E eu acho que a pandemia acabou girando essa chave de mudança. E quem já estava habituado ou quem ansiava pelo ensino online, eu acho que largou à frente, né? Eu falo por mim, porque eu, quando fiz o meu exame da OAB, eu fiz um preparatório presencial. Na época não era muito desenvolvido, os cursos online eram muito ruins, assim, vamos ser bem sinceros.
né? Não tinham estratégia ainda. Então, os cursos eram bem ruins, e porque justamente os próprios professores e os alunos, eles não sabiam como lidar com aquilo. E eu acho que esse é um fator legal, assim, o Estratégia, a gente já vem se preparando há bastante tempo, né? Já nascemos online, então eu acho que essa capacidade que o Estratégia tem, que os alunos do Estratégia têm, que os professores do Estratégia têm, facilita muito para o aluno na hora de buscar a aprovação. E para você, qual que foi o pacote que você adquiriu do Estratégia OAB? Eu comprei o pacote da segunda fase com o Vadmecum, inclusive já quero deixar o meu elogio, eu já tinha até comentado com o professor, o Vadmecum é muito bom, muito completo, ele é muito bem organizado, muito bem estruturado, então é muito fácil de manusear. E na hora da prova, assim, me ajudou demais, eu não perdi tempo nenhum, assim, respondendo as questões, principalmente, né, que a gente tem que procurar mais artigos, eu já abria, na hora ali já estava, inclusive teve questões que a gente tinha respondido, questões parecidas em simulados que o professor tinha passado, então o artigo já estava até grifado no meu VAD, e aí eu já sabia até onde ir, então eu respondi muito rápido as questões, num tempo muito menor do que o professor fala, assim, que é pra gente responder. Você foi confiante para a prova? Não, na verdade não. A gente sempre acha que a gente não estudou o suficiente, sabe? E eu me cobro muito também, então eu cheguei lá com muito medo. É esse medo irracional que a gente sente da prova, sabe? Essa pressão que a gente sente. E no fim, quando eu comecei a ler a prova e comecei a ver que eu sabia o conteúdo, já me deu uma acalmada e eu só fui fazendo sem nem pensar, mas quando eu saí eu já imaginava que tinha dado certo. E quando viu o seu nome, então, como aprovada, o que você sentiu? Foi uma sensação muito grande de alívio, principalmente, sabe? Porque, como eu disse, é muito cansativo, é uma pressão muito grande, então eu pensei assim, finalmente me livrei, né? Deu tudo certo. E aí, eu só realmente caiu a minha ficha mesmo, porque na hora a gente não conseguiu ter acesso à correção individualizada, né? O sistema estava com alguns problemas. Então, só eu realmente, caiu a minha ficha que eu tinha passado mesmo quando eu vi o espelho da prova, e aí eu vi que eu não só tinha passado, como eu também tinha ido bem. Aí eu fiquei muito feliz e também senti muita gratidão, né, ao Estratégia, ao professor Paulo, pelas dicas dele, porque eu seguia absolutamente tudo que ele falava para fazer, o que ele falava para fazer eu fazia, o que ele falava para não fazer eu não fazia, e na hora da prova eu ficava pensando em tudo. Então, foi isso. Deu muito certo. Que bom. E você, professor? O que você sente nesse momento quando uma aluna dedicada é aprovada? É sempre muito legal, assim, eu tenho uma certa ansiedade nos dias que antecedem o resultado da prova, justamente por isso, né, por ver quem passou, quem infelizmente não passou, e é sempre muito grato receber as mensagens dos alunos agradecendo a estratégia, agradecendo o Vadmecum, agradecendo as aulas, né, pela aprovação. É um senso de dever cumprido, né, porque a Tawane falando aqui traz muito essa responsabilidade para nós, né? O professor falou tal coisa, eu fiz. É uma responsabilidade muito, muito pesada, né? É o estilo o tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é mais ou menos isso, né? A gente tem um poder muito grande nessa preparação do aluno, mas isso gera uma responsabilidade também muito grande. É alguma coisa errada que eu falar, o aluno vai fazer errado. Então eu preciso ter muito cuidado também. Então quando sai o resultado do exame, a gente vê o índice de aprovação, a gente vê os alunos aprovados, é também um alívio para nós, né? Falar, ufa, deu tudo certo, aquilo que precisava eu ensinei, estava no material, estava no Vadmecum, então dá esse senso de dever cumprido. E também eu acho que é uma parte da remuneração do professor que não é expressa em números, né? Mas é uma satisfação pessoal ver o seu aluno sendo aprovado. Eu falo que o sonho do professor de verdade é ver o aluno superar ele. Né? Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo assim, eu fico realmente feliz. Muito bacana. É muita comemoração a partir de agora, né? Sim. E a sua família te apoiou? Sim, demais. Eu acho que foi o que me deu força, assim. Inclusive, na segunda fase, como eu mencionei, eu já tinha me formei em junho, né? E então eu tive esse tempo em que eu tinha acabado de me formar, não estava trabalhando ainda, né? Estava esperando para conseguir começar a advogar. E eu tive muito apoio dos meus pais para eu ter um tempo maior para estudar, né? Para eu não precisar correr atrás de muitas coisas. Minha mãe me apoiou muito, meu pai também, meu namorado também. E foi eles que me deram força. Como eu disse, eu me cobrava demais, eu não acreditava em mim. Então ter eles falando que iria dar certo foi realmente essencial.
Em algum momento você pensou em desistir, em abandonar tudo? Não, acho que eu não pensei em desistir, eu estava muito focada. Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas que a gente mais precisa ter quando a gente está estudando para a OAB. Foco e dedicação. Então, não era uma opção para mim. Por mais que, às vezes, eu não estava com vontade de estudar, eu ia sem vontade mesmo. Eu sabia que no fim ia dar certo, eventualmente ia dar, e ia ficar para trás, né? E foi o que aconteceu. Bom, deu tudo certo, mas você acha que cometeu algum erro que não faria novamente? Então, na primeira fase, eu acho que eu teria talvez começado a estudar um pouco antes, teria estudado talvez um pouco menos, descansado um pouco mais. Eu estudava de domingo a domingo, eu não tinha dia de descanso, eu falei pra minha família, me esquece, depois a gente conversa, eu não via meu namorado, e então foi muito puxado, assim, mas foi porque eu tive pouco tempo para estudar. Então, eu sentia que eu precisava ter um ritmo mais intenso de estudo, senão eu não ia dar conta de aprender tudo que precisava. Então, eu acredito que na primeira fase foi isso. Na segunda fase, eu não imagino que tenha tido nenhum erro. Foi tudo muito bom. Eu tive um tempo muito maior para descansar, né? Como eu mencionei no cronograma que eu fiz, ele não era muito puxado. Era o suficiente para aprender tudo que precisava aprender e ainda assim descansar. E na reta final, inclusive, né? O professor já deixava um tempo maior para a gente estudar, para a gente descansar, quer dizer. E foi essencial. Não fiquei cansada, não me desgastei muito. E, professor, então é importante ter esse momento de descanso, momentos de lazer para distrair a cabeça, né? Sim, isso é fundamental. Inclusive, a Tawane falou que a gente faz os cronogramas, o básico, intermediário e avançado. Mesmo no cronograma avançado, que a quantidade de conteúdo ela é maior, bem maior, inclusive, que do conteúdo básico, ainda assim é necessário fazer essas pausas, né? Eu até coloco, hoje é o dia de ver a família, de falar com o namorado, de assistir Netflix, porque tem que ter esse momento de pausa para o próprio cérebro, né? Para você conseguir absorver os conteúdos, porque é uma quantidade muito grande de conteúdos para a segunda fase do exame, né? A gente tem uma vastidão de direito material e processual em todas as disciplinas e é necessário dar esse tempo de maturação dos conteúdos. Como a gente faz um estudo muito apertado, um período que em geral varia aí no exame da OAB de 30 a 90 dias em média, é um tempo curto para rever tudo o que se viu ao longo da faculdade de Direito, ainda que seja numa matéria específica, mas é uma condensação muito intensa. Então esse período é fundamental. É lógico, quem começa antes a estudar se permite mais pausas. Quem começa depois, um tempo mais apertado, aí eu não posso me dar o luxo, né, de ter todo esse período de descanso, é necessário ter um impacto um pouco maior. E o mesmo em relação à disponibilidade diária. Aquela pessoa que trabalha, faz faculdade e vai conseguir se dedicar, por exemplo, 1 hora só por dia, eu não consigo dar muitas pausas para essa pessoa. Agora, quem tem uma dedicação mais ampla o dia todo, aí eu consigo ter esses momentos de pausa. Então, é importante saber dosar também, mas fundamental. Senão você chega no dia da prova num estado de nervos assim, enlouquecedor. E, Tawane, o que você fez para assimilar essa grande quantidade de conteúdo? Eu descansava, na segunda fase eu tentava descansar o máximo possível, principalmente no sábado antes da prova, né? Eu acho que ali é o dia essencial para a gente descansar e estar bem no dia da prova, porque não adianta a gente estudar todo o tempo que a gente estuda, se no dia da prova a gente não está bem para resolver ela, né? É muito bom a gente estar bem psicologicamente, assim, na medida do possível, né? Então, eu no sábado, à tarde eu não estudei nada. De manhã eu acho que teve uma revisão, se eu não me engano. E aí eu assisti, mas à tarde, assim, nada. Eu fiquei com meu namorado o dia inteiro. E eu tentava distrair, não pensar na prova, fazer coisas que eu gostava, pra no dia da prova estar bem, né? Porque é muito importante também. E, Tawane, além dessa parte, então, do descanso, que é fundamental, da vida social também, que outra dica que você deixaria para quem está estudando para o exame de ordem e que também sonha com uma aprovação? Eu acho que é muito importante ter foco, ter disciplina, se dedicar o máximo possível dentro do seu contexto, dentro da sua rotina, ter um planejamento de estudos que se adeque ao tempo que você tem disponível, saber escolher dentro dos cronogramas que estão disponíveis e fazer muitos simulados. A prática é muito importante, fazer exercícios, ouvir as dicas dos professores, porque eles sabem muito mais sobre a prova do que a gente, né? Eles têm muito mais experiência com a prova, com a banca. E, além dessa parte dos estudos, é muito importante a gente estar bem no dia da prova, na medida do possível. Então,
a gente tem que confiar em nós mesmos, não nos cobrar tanto. Isso eu reafirmo até para mim mesma, porque eu sempre me cobrei muito, isso sempre foi muito desgastante. Então eu entendo como é sempre, principalmente essa reta final, quando a gente está perto da prova, mas é uma prova que não é fácil, mas também não é impossível, então acreditar que vai dar tudo certo. E deu, né? Valeu a pena. Valeu a pena. E você, professor, o que você daria de dica para os alunos? Eu acho que a gente tem uma fórmula do sucesso, e essa fórmula do sucesso ela tem 3 ingredientes, que é prática, prática e prática. Basicamente, eu acho que esse é um fator que é muito negligenciado por quem vai se preparar, há um foco às vezes demasiado em conteúdo teórico, e nós precisamos lembrar disso, que o exame da OAB é uma prova prática, a segunda fase é uma prova prática, como ocorre em qualquer outra carreira jurídica. Na magistratura, no Ministério Público, defensoria, são fases práticas. E para isso a gente tem que ter aquele know-how, né, saber aquele detalhezinho da banca, aquela coisa que parece tão boba, mas que na hora da prova faz a diferença. Então ter isso muito claro não é do dia para a noite, exige algum tempo de preparação e isso se dá com a prática, de tal modo que aquilo fica automatizado. É como qualquer outra coisa na vida. Como aprender a andar de bicicleta, como aprender a tocar violão. No começo a gente vai todo desengonçado, é ruim, você precisa ficar lembrando toda hora de coisa muito elementar. E com a prática aquilo se torna natural. Então fazer uma peça, fazer uma questão no exame da OAB é do mesmo jeito, né? Ele vai saindo de tal modo que fica automatizado. Então, na realidade mesmo não há um segredo, né? Não há uma fórmula. É a necessidade de, como a Tawane mencionou, disciplina e foco que a aprovação vem. Tá dado o recado, então quero agradecer os dois aqui. Parabéns, viu, Tawane, pela sua aprovação. Agora é muita comemoração nesse final de semana aqui no Estratégia. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, professor. Obrigado, Tawane, pela presença. Também foi um prazer. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui também. Até a próxima. Tchau, tchau.